Prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, vetou os dois projetos aprovados pelos vereadores na semana passada. Um deles aumentava o salário dos vereadores e o outro aumentava o salário do prefeito, do vice-prefeito e também de secretários. Todos os aumentos para o ano que vem. Só para lembrar, o salário dos vereadores iriam para aproximadamente R$9 mil, o do prefeito para R$18 mil, o do vice para R$14 mil e o dos secretários para R$9 mil. Os aumentos foram vetados e o prefeito explica agora para a gente por que vetou e como é que ficará o município se o veto for derrubado pelos vereadores. O prefeito está aqui no estúdio do Bom Dia. O prefeito e também o cientista político André Pereira está aqui ao lado do prefeito. Por que o senhor vetou, prefeito, essa ideia dos vereadores de aumentar lá o próprio salário de 4 mil para 9.200, de 5 mil para 9.200? Bom dia, Bom dia. Olha bem, primeiro que nós, que somos homens públicos, a orientação é que tudo aquilo que a gente faça em sintonia com a população. E mexer em salário não é uma tarefa muito fácil. E você mexer em salário sem discutir com a sociedade é um complicador, principalmente no ano eleitoral. Então, a população mostrou realmente o seu protesto durante todo esse período. Nós não tínhamos conhecimento porque isso é autonomia e competência da Câmara do Municipal de votar salário de prefeito, vice, secretário e de vereadores para o mandato subsequente, porque o salário que foi aprovado não foi para este mandato, foi para o próximo mandato de prefeitos e vice-prefeitos e vereadores. Então nós, antes de mais nada, eu esperei chegar o projeto até a nossa mesa, em respeito à Câmara, porque eu não posso negar que a nossa relação com a Câmara é uma relação de muito respeito, evidentemente de autonomia, e após conhecer bem o projeto, chamei o presidente e conversei com o presidente e informei ao presidente a posição minha em vetar o projeto naquele momento. E ele ficou zangado com o senhor? Disse, o prefeito, 13 vereadores querem aumentar o salário, o senhor vai vetar? Não, ele entendeu, né, a minha posição, até porque ele separou o projeto em dois projetos, né, um projeto que era específico para prefeito, vice-prefeito e secretário, e outro para vereadores, e eu mostrei os dois projetos a ele, e naquele momento eu disse com ele que eu ia fazer o veto. O nosso argumento principal não era nem pela inconstitucionalidade, porque a Câmara tem um orçamento próprio e, evidentemente, o orçamento da Câmara com certeza daria para eles poderem honrar lá os compromissos dos novos salários. Que é de quanto hoje o orçamento da Câmara? O orçamento da Câmara é aproximadamente R$31 milhões. 31 milhões que a Prefeitura gasta com a Câmara da Serra. Aí o vereador ainda quer aumentar o salário de 5 mil para 9 mil. Não é muito gasto com o vereador, não, prefeito. O senhor que administra tudo isso e vê lá a carência do povo em saúde, segurança, principalmente, educação, gastar 31 milhões com a Câmara de Vereadores para o senhor que cuida do dinheiro do município, o senhor não acha que é demais, não? Olha bem, Mário, o que a gente repassa é o percentual constitucional, da mesma forma que a Assembleia, que o governo passa para a Assembleia, que o governo federal passa para as câmaras, que passa para o Poder Judiciário. Em relação à aplicação dos recursos, seria muito importante que a mesma população que acompanha a aplicação dos recursos por parte do prefeito também acompanhasse a aplicação dos recursos por parte da Câmara Municipal. Eu não quero aqui emitir nenhuma posição pessoal, mas assim, é só bom lembrar que hoje o duodécimo da nossa Câmara é maior do que a receita de mais de 40 municípios capixabas. A Câmara sozinha gasta mais do que 40 municípios do Espírito Santo. Eu não estou, só para encerrar essa conversa, não estou pedindo opinião pessoal, não. Estou pedindo a opinião do prefeito que cuida do dinheiro. O senhor não acha que isso poderia ser mais útil para a população se a Câmara devolvesse dinheiro? Porque 31 milhões, gastar com Câmara mais que uma cidade inteira gasta? Eu estou colocando isso, mas aquilo que eu falei, isso é condicional, e se o prefeito não repassar, ele corre ainda risco de improbidade, de cassação, de afastamento, né? Como da mesma forma o governo estadual e o governo federal. Então, é uma ação que cabe à população, da mesma forma que ela nos escolhe, ela também tem que estar nos fiscalizando, né? Isso é um papel da sociedade. Perfeito. Bom, os moradores da Serra protestaram no dia da sessão que votou o aumento do salário lá dos vereadores. Os manifestantes protestaram em frente à Câmara de Vereadores. Um cinegrafista amador registrou pra gente as imagens aí. Mostram as pessoas sentadas na frente da garagem da Câmara de Vereadores. Os policiais retiraram os manifestantes que ainda tentaram resistir debaixo de gritos lá indignados. Os que conseguiram passar e sair do prédio, a gente viu ali as pessoas saindo, depois de imobilizados, alguns manifestantes ainda continuaram protestando. O aumento aprovado pelos vereadores gerou muita insatisfação
lá pelos moradores da Serra, mas a indignação foi ainda maior após uma declaração do vereador Aloísio Santana, do PSDC. Ele não apenas votou pelo aumento, como fez críticas ao comportamento ético do eleitor. Vamos ver mais detalhes dessa entrevista, está aqui para a gente acompanhar. Ficaria espantado se realmente essa mesma população que critica o salário do vereador, se ela não fosse na casa da residência do vereador pedir caixão, pedir formatura, remédio. O vereador é o político mais próximo do cidadão. É ali que eles choram suas mágoas. Mas eles querem que você pague as dívidas deles, querem que ajuda, mas não querem que você ganhe. Não houve ilegalidade nenhuma no aumento dos vereadores. Ok? Daqui a pouquinho nós vamos ter que fazer greve para aumentar o salário de vereador como o trabalhador comum. Até porque você tem um pleito de 90 dias, onde a sociedade que critica, mas ela vende o seu voto, ela adultera o velocímetro do seu carro. Eu não sei por que eles estão reclamando, se eles mesmos não praticam aquilo que eles cobram. Só é bom lembrar que o vereador da Serra, que hoje já ganha R$5.000 e quer aumentar para 9.200, tem 3 sessões por semana. As sessões acontecem no final da tarde. A Câmara da Serra já gasta R$31 milhões de dinheiro público, e o vereador, muitas vezes, não é só vereador. Além de vereador, ele também tem uma outra ocupação profissional. Quer dizer, não fica 24 horas dedicado ao atendimento da população. Mas será mesmo que o eleitor tem culpa, como disse ali o vereador? Está faltando ética para os eleitores também? É o que eu vou perguntar agora para o André Pereira, que é cientista político, participa da conversa aqui ao lado do prefeito. André, a culpa é do eleitor, o vereador aumentar o salário, como ele deu a entender ali? Mário, olha, a declaração foi grosseira, infeliz, não é? Agora, muitas pessoas concordam com essa ideia de que o eleitor brasileiro é ruim, etc. e tal. A gente tem que entender o seguinte: quando a gente olha para voto de parlamento, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Câmara de Deputados, você tem uma quantidade muito grande de candidatos e o voto do eleitor se dispersa muito. Os que são eleitos, raramente são eleitos com o seu próprio voto. Os que são eleitos são os cabeças das coligações. E eles têm um volume de votos que é suficiente para que eles fiquem na cabeça da coligação e sejam eleitos. Aí existem alguns candidatos que são, no caso, estamos falando de município, são políticos populistas de bairro que alguns, então, compram voto, alguns prestam serviço, essa coisa que ele estava falando aí, caixão, etc. e tal. Existe isso, mas isso não é o comportamento da maior parte dos eleitores. A maior parte dos eleitores vota em candidatos que nem têm chance de serem eleitos. O problema está no fato de que existem candidatos que são políticos populistas de bairro pobre, que prestam serviço para os eleitores e ficam na cabeça da coligação, tá? Então, esses caras é que são eleitos. E aí você tem políticos que têm um perfil péssimo, que não são autônomos, não são independentes, não estão preocupados em fazer boas leis, não estão preocupados em fiscalizar o executivo. E aí, nesse sentido, então a gente tem que chamar a atenção da responsabilidade dos partidos e das lideranças políticas na escolha dos candidatos. Se os partidos e as lideranças políticas dos partidos escolhem candidatos que têm esse perfil ruim, que é a liderança populista de bairro, que tem essa preocupação de prestar esse serviço para aqueles eleitores que são poucos no total, mas são suficientes para eleger esses caras, então você tem uma continuidade. E aí, nesse sentido, Mário, a gente poderia até perguntar ao prefeito Sérgio Vidigal, que é liderança muito importante do município da Serra, está aí 3 mandatos de prefeito, 16 anos o seu grupo à frente da prefeitura da Serra, Aldifas, quando foi prefeito, estava no grupo político dele. O que o PDT da Serra, eu estou falando isso porque o prefeito é líder do PDT, líder de uma grande coalizão de governo, o que tem feito para escolher melhores candidatos, para melhorar o perfil do candidato, né? Porque como ele é uma liderança que está estabelecida há muito tempo, não é? É claro que ele como prefeito é autônomo, mas como liderança política, prefeito, tem um papel na escolha de candidatos melhores. O que o senhor tem feito nesse sentido? Olha, bem, você está puxando um assunto realmente importante, né? Eu acho que esse é um papel que os partidos políticos, né, têm que estar revendo. Não é uma tarefa muito fácil, porque os partidos sempre somam essa questão da ética, mas também somam essa questão do potencial de voto, porque o nosso mecanismo aqui brasileiro, né,
de eleição é feito através da legenda, né? Não é pelo voto individual que cada candidato tem, mas porque a legenda representa. Então, normalmente, os partidos costumam também buscar candidatos que eleitoralmente são candidatos que têm a capacidade de ter uma boa votação. E eu acho que esse aí é um exercício que os partidos têm feito, o PDT também tem feito ultimamente, de tentar buscar novas lideranças com novo perfil. Agora, infelizmente, né... Mas tá difícil mudar na Serra. Agora, né, hoje não na Serra, não, eu diria no Brasil inteiro, né? Eu acho que, assim, nós não podemos levar esse problema para a Serra. O que aconteceu com Vitória e com Vila Velha, né? Eu acho que a pressão foi a mesma, a vontade de tomar iniciativa também foi a mesma, inclusive não era nem 9 mil, era 12 mil reais, né? E houve uma pressão, e nós não podemos negar esse papel importante que os meios de comunicação têm nesse aspecto, de levar... Porque quem está levando mais informação para a população é os meios de comunicação. Agora, 5 mil salários já é um salário bom na avaliação? Não tem por que aumentar para 9 mil? Olha bem, salário é uma coisa muito difícil de discutir, né? Se perguntar a todos nós achamos que ganhamos muito menos do que merecemos, né? Eu vi aqui agora a questão dos médicos, né? Eu também sou médico, né? E não vou dizer que você que na Serra é diferente, que os médicos estão reclamando que o salário poderia ser melhor, que o professor esteja reclamando que o salário poderia ser melhor. Eu acho que o importante não é simplesmente o que ganha, é da forma que ganha e aquilo que representa para a população. Da forma que ganha, com 3 sessões por semana, com 15 assessores, gastando 31 milhões para uma cidade que precisa de segurança, saúde, já é muito 5 para o vereador? Tem gente lembrando aqui, olha, eu lembro quando o trabalho do vereador era voluntário, o seu mais escreveu aqui que tal o trabalho voluntário para vereador. E a declaração do vereador, prefeito, como é que o senhor ouviu aquela declaração? A culpa é do eleitor que nos coloca aqui. Eu acho que o vereador, no momento de impulsividade, né, ele de repente, então acredito que ele até deva ter se arrependido do que falou, né, ele realmente foi muito impulsivo e falou coisas que, de repente, não deveria ser dito, até por não serem verdadeiras, porque o André falou muito claro aqui, a questão da eleição legislativa, até uma pulverização muito grande. E aquelas pessoas que, de repente, votam mais ideologicamente, o seu candidato, às vezes, não tem o potencial de reeleição contra o outro, que é mais populista, que, de repente, que tem mais tempo na vida pública, que tem um melhor marketing, né? Essas coisas. Agora, em relação à questão salarial, eu queria dizer o seguinte, a trabalho de graça, eu tenho muita dúvida com o trabalho gratuito. Muita dúvida com isso, né? No Brasil já teve muitos políticos que já trabalhou gratuitamente, né? E ninguém sabe como é que conseguiu ter o patrimônio que tem trabalhando gratuitamente. Se você pegar um policial militar e resolver pagar um salário mínimo para ele, nós vamos ter dúvida se ele vai estar do lado do cidadão de bem ou vai estar do lado do bandido. Perfeito. Então, assim, eu tenho muita dúvida desse discurso. Eu acho que ele é um pouco hipócrita quando se fala essa questão da gratuidade, né? Porque todo mundo tem que sobreviver, então, todo mundo tem conta para pagar. O que se questiona é que o vereador não trabalha como a maioria da população. Ele tem 3 sessões por semana. Ainda que ele diga que trabalha fora da sessão, muitos têm outras atividades. Então não é justo alegar isso, que a gente está sempre atendendo a população. Eu preciso encerrar aqui, prefeito, mas antes o Luciano Tonelli, o Marco também querem saber o seguinte, como é que o senhor vai fazer agora? O senhor vai trabalhar para que o seu veto não seja derrubado, porque o senhor vetou, mas eles podem derrubar o veto do senhor na Câmara. O senhor vai se articular ali politicamente? Olha, eu acho que essa é a minha segunda tarefa neste momento, é realmente manter o veto. Lógico que o poder é autônomo, né? Mas o nosso trabalho vai ser exatamente esse, não manter o veto sob qualquer forma, muito mais no convencimento, né? E eu já observei, através de algumas entrevistas de alguns vereadores, essa possibilidade de rever o seu posicionamento. André Pereira, o vereador, disse ali, falta ética também ao eleitor. Depois ele vem me pedir caixão, vem me pedir um monte de coisa aqui. Alguém dá, né? Se alguém compra, se alguém vende o voto, porque tem alguém que compra. Mas, enfim, você acha que falta ética também ao eleitor? Eu repito, o eleitor que tem esse comportamento é uma minoria dentro do universo total dos eleitores, mas é suficiente para sustentar certos mandatos. Então esse é o grande problema, né, do perfil daquele indivíduo que é eleito. Por isso que eu estava colocando essa questão. Os partidos políticos, Mário, é ano de eleição. Sim. Os partidos políticos têm grande responsabilidade para escolher os cabeças de chapa. Mário, são os cabeças de chapa. Esses é que são os caras, né? São aqueles que
sobe no palanque do candidato, não é, prefeito? Aquele que sobe no palanque do candidato, aquele que é forte no seu bairro, tá certo? Então os partidos, Mário, eles têm que escolher bons candidatos, têm que eliminar esses que são piores, que fazem, que alimentam essa relação populista e clientelista com o eleitorado, escolher bons candidatos para serem cabeças de chapa, para serem parlamentares eficientes. E é preciso também, Mário, uma educação política da população para deixar bem claro para a população qual é o papel do vereador. O papel do vereador é fazer leis, fazer emendas aos projetos de lei e fiscalizar o executivo. Vereador não é para dar caixão, não é para fazer obrinha, não é para conseguir emprego para fulano, para beltrano. É muito importante também que os partidos e os candidatos ao executivo digam para os eleitores: olha, vamos escolher bons candidatos, né? Que escolham os cabeças de coligação, né? Os seus candidatos principais, que escolham bem os candidatos. E é por isso que eu estou falando, existe responsabilidade das lideranças também, porque a maior parte dos eleitores não vota nesse tipo de político. Prefeito Sérgio Vidigal, obrigado pela presença aqui no Bom Dia Espírito Santo. Prefeito da Serra, André Pereira, cientista político, muito agradecido pela presença aqui no estúdio do Bom Dia. Lembrando que 2012 é ano de eleição.